Olá, eu sou Ricardo Marti Eu sou Isabel Cristina e e junto juntos apresentamos apresentamos o o Plano Plano Podcast. Podcast. Muito legal, Cris. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma data muito especial. Estamos em comemoração de um ano da loja da Isa Cris, loja de consórcios. Não é isso, Pois Cris? é, e vamos brindar, né, gente? Vamos brindar? Vamos brindar, com certeza. Bom, a gente está brindando com suco de uva. Tchim, mais um Saúde, ano. saúde, paz e muito sucesso e muita Opa, prosperidade eu desejo à loja, Cris, ao teu negócio e que esse ano se perpetue por muitos e muitos anos e consiga ajudar muitas pessoas como você tem feito naturalmente, sim, claro. certo? Na verdade, o meu brinde vai que a presença de Deus esteja constantemente sobre esse lugar, abençoando e abrindo portas para muita gente conquistar os seus sonhos. Olha que Tirar legal. do papel o sonho da casa própria, do seu carro, dessa casa de praia e muitas outras modalidades que a gente faz. Então, um brinde, né, Ricardo? Muito legal, um brinde. Deixa eu beber aqui meu suco de uva que tá maravilhoso. Bom, falando sobre conquistas, planos, projetos, a gente quer hoje falar um pouquinho nesse podcast sobre vendas, sobre pessoas que têm autoridade no mercado. E para que isso se perpetue, o Ricardo quer me fazer algumas perguntas É verdade, poderosas. Cris, é verdade. Eu vou te fazer umas perguntas poderosas sim, tá? Eu acho que é necessário para que o povo consiga entender o que você tem para passar para eles. Vamos lá, Tá Ricardo. bom? As minhas já estão aqui. Posso iniciar aqui, Cris? Vamos lá. Isabel Cristina, famosa Isa Cris. Referência em consórcio, né? Tem Tá. 27 anos, tenho 28 agora. Caramba, Cris. 28 anos que eu trabalho com consórcio. Faço hoje por prazer, porque gosto do produto, Muito entendo bom isso. muito sobre o produto, tenho autoridade sobre esse produto. Olha que legal. E hoje, além de vender consórcio, eu também ajudo pessoas a montar seu time comercial. Faço mentorias em empresas, lojas. Se você quer colocar um time de vendas, me chama que eu te ajudo. Te ajudo desde o início. Até a contratação pode deixar por minha conta. Olha que legal, Cris. Isso é a tua experiência nesses quase 28 anos te trouxe essa autoridade, né, dentro do negócio. E uma coisa que eu vejo também, Cris, hoje, é essa questão de time comercial. Como isso está pendente no mercado, né? Vou puxar minha cadeira Está um pouquinho para cá, escasso. que eu Fica à tô. vontade, fica à vontade. Pronto. Como está escasso nessa questão do time comercial, empresas não estão conseguindo vender bem, às vezes por um simples detalhe, às vezes também porque o mercado não está numa fase boa, enfim. Mas eu vou te fazer algumas perguntas poderosas aqui, tá? E você vai poder ajudar a mim, que estou aqui, e a galera que está lá do outro lado, tá bom? Você que está na telinha aí, acompanhem, prestem bastante atenção, porque essa aqui tem autoridade no que falem. Vamos lá. Posso iniciar, Cris? Vamos lá. Você já foi constrangida de alguma forma no ambiente profissional? O que você fez? Se aconteceu esse constrangimento, o que você fez? Como você reagiu? Olha, quando a gente fala em constrangimento, né, em dissabor, vendedor sabe muito bem o que é isso. E já fez sim, a vida não é um morango, né? A vida, ela vem, ela bate doído. Já teve vários momentos em que eu me senti constrangida. Sim. E quando isso acontece, eu sempre tenho por hábito levar o constrangimento como uma forma de aprendizado. E eu trago para o meu mundo, para a minha vida e ressignifico. Logo quando eu entrei no mundo das vendas, eu sofri um grande constrangimento. Não é mesmo, Cris? Porque na época eu era assembleiana, daquelas assembleiana bem antiga, né? Que Sim. tinha um cabelão, não fazia unha, não fazia nada. Eu já contei essa história em diversas palestras. Só que, naquele momento, eu levei vários nãos e ninguém me queria nas suas equipes. Então, no dia da apresentação, várias pessoas que tinham passado no treinamento, essas pessoas foram escolhidas para suas equipes e ficou eu e o Sérgio. Eu porque era crente, com roupa lá embaixo, e o Sérgio porque era mais gordinho, estava fora de forma. Enfim, fomos escolhidos e de lá para cá a gente soube dar resposta com vendas, com trabalho. Depois disso, já houve diversas vezes também que eu me senti constrangida por não bater uma meta, ou por naquele momento
não está em uma boa performance, está com algum problema pessoal muito sério e não bater metas. Sim. Isso, para a gente que é vendedor em um time comercial, isso pesa muito. Mas eu já estava mais madura e eu pude ressignificar de outras formas e entender que aquele momento é necessário que todo mundo tem que passar. E Sim, que isso não é demérito para mim, sabe? Não bater uma meta uma vez ou outra não é demérito, acontece com todos. sim. Tem meses, às vezes, que você planta para você colher depois. Isso já aconteceu comigo e hoje eu levo isso de boa, graças a Deus. Eu Legal. consigo ter essa consciência e a maturidade, né? Com o tempo a gente vai adquirindo É maturidade também. verdade, é verdade. E você falou uma coisa interessante, Cris, que é a questão da baixa performance. Você acha que o equilíbrio, como você enxerga hoje, com a tua experiência, tua vasta experiência, uma treinadora, uma palestrante, né, renomada aí no mercado, já cuidou de inúmeras empresas, inúmeros profissionais que estão à frente de empresas importantes hoje, né? Uhum. Não tem nem necessidade de citar aqui, mas quem está do outro lado e foi treinado pela Isabel Cristina, pela Isa Cris, sabe da importância. Sim. O que você vê na parte quando uma empresa não está performando bem? O que você acha que falta em questão de equilíbrio? Exemplo, saúde, é, em cima de uma atividade física, tá bem na família, de repente com os filhos, se for casado, se não for independente disso, e fazendo viagens, tirando férias para descansar. O que você acha desse equilíbrio? Qual toque você pode dar para a galera que está lá e está passando essa baixa performance nesse momento, que também pode ser do momento, né? Da fase do ano que não vende muito bem. Mas enfim, o que você pode citar para a gente aí? Boa pergunta e boa colocação sua. Eu acredito que o time comercial, o time de vendas, eu sempre digo isso, né? Padaria que não faz pão não é padaria, pode ser chamada de qualquer coisa. Ou logo, casa de vendas que não vende não pode ser chamada de casa de vendas. Mas é claro que acontece os altos e baixos, até porque nós somos seres humanos. Cris, então o que que a gente pode fazer para melhorar essa performance? Olha, agora vai. Eu acredito sempre que o ambiente é o que molda muitas pessoas. E o ambiente, ele é feito por pessoas. A gente precisa de treinamento diário, tem que se treinar todos os dias, tem que ter uma boa liderança, uma liderança humanizada, que é o que está faltando hoje. As pessoas olham para outras, né, olham para os seus liderados como um R cifrão, e não é É isso. verdade. O vendedor, ele tem alma, ele tem problemas às vezes em casa. É muito fácil você chegar e falar, deixa seu problema atrás da porta. Eu mesma sempre digo isso para todos os meus vendedores, porém, eu tenho a sensibilidade de olhar no olho de cada um e entender o que ele está passando. Porque se eu tenho um salão com 30, 40 pessoas, eu também tenho a maturidade para entender que não são as 40 pessoas que vão estar bem todos os dias. E aí é onde entra a liderança. O líder é aquele que olha no olho do cliente, no olho do vendedor e consegue enxergar que tem uma alma ali por trás É e que nem verdade. sempre aquela alma está tranquila e satisfeita. E assim, Cris, quando você entrega uma ferramenta que é todo esse ensinamento, todo esse passo a passo, a pessoa tem que saber o que vai fazer e ela já é treinada para saber o que vai fazer com aquela ferramenta, com aquele passo a passo que você ensinou, né, dedicadamente, porque quem ensina bem, geralmente ensina só uma vez, Não é verdade? né? Não é você ensinar um dia, 2 dias. Você ensinar bem, é você dá uma sequência em ensinamentos, tá vendo a evolução da fase daquela pessoa, até chegar a um determinado ponto que ela passa a ser um líder também, passa a treinar pessoas. E é aquilo, né? O tomate é uma fruta. Mas não é porque o tomate é uma fruta que você vai colocar ele na salada de frutas. Verdade. Não é É verdade? verdade. Então a gente não pode pensar dessa forma. Sim. Te dão a ferramenta, você aplica da forma certa. É É isso. verdade. É por aí, Ricardo. Mais ou menos, né? Vamos Uhum. seguindo. E agora, Cris? Eu te fiz uma pergunta. Você quer que eu faça a pergunta Me para faz você? uma pergunta. Ai, vou te Pega fazer a leve, pega pergunta. leve, Peraí. Deixa pega eu colocar o leve. óculos, né? Com 5,3 a gente precisa ter uma ajuda aqui, né? Pega leve, que eu não tô Porque com essa senão a experiência toda, leitura não, não hein? vai, não flui bem. Bom, vamos fazer uma pergunta poderosa para o senhor Ricardo Marte. Uau, hein? E é o seguinte, Ricardo, Sim. entre razão e emoção, o que tem te comandado mais? Excelente pergunta, hein? Poderosa essa, Pois hein? é, não é poderosa? Cris, entre razão e emoção, acho que você tem que ter um equilíbrio, né?
Às vezes a gente está vendo uma situação que você tem que agir totalmente com a razão. Um exemplo, uma pessoa que trabalha numa empresa e ela está precisando daquele trabalho, às vezes ela tem dois, três filhos, está pagando aluguel, está acontecendo muitas coisas na vida dela, um turbilhão, onde você mesmo falou, sobre a pessoa está chegando ali, está mal no trabalho, e você acha realmente que ela não está produzindo, então, pela razão, por ela não estar produzindo, o que que você vai fazer? Automaticamente a razão é dispensá-la. Mas se você tem a oportunidade de entender essa pessoa, como você falou, sentar, conversar, o que está acontecendo, como eu posso te ajudar, como a gente pode somar força para melhorar o teu trabalho, automaticamente vai melhorar o trabalho da empresa. Então, nesses casos, eu acho que você não deve agir totalmente com a razão, né? Porque a razão, se ela não está bem no trabalho, você poderia dispensar ela, porque é de direito, porque como você falou, empresa que não vende não paga conta, né? Falou com outras palavras, mas é assim que funciona. Sim. Mas se ali você consegue colocar um meio termo entre a emoção de entender esse lado dela de família, que ela procura sustentar a família e está passando uma dificuldade, e não usar só um dos lados, sim equilibrar usando os dois, seria bom. Eu tenho essa visão, Show de bola, legal. né? É isso aí. A gente tem que ter o equilíbrio, né, entre a razão e a emoção. E às vezes a gente é mais emoção porque o nosso lado está um pouco sensível, e Sim, aí você vai mais para o lado da emoção, e naquele momento você acaba agindo de forma errônea, né? sim, sim. Também se você vai muito para a razão do que tem que ser feito, você acaba ferindo muita gente, e por vezes você dispensa, nisso falando em âmbito profissional, você pode vir a dispensar um grande campeão É verdade, porque você agiu somente com a é razão. verdade. E é aquela questão também, né, Cris? Tem o outro lado. Você deu uma chance, você deu duas chances. Tá vendo que a pessoa realmente não quer evoluir, né? Independente dos problemas, que ela não quer ajuda, aí realmente você tem que agir com a razão. Mas percebeu que antes teve um equilíbrio entre a Verdade. razão e a emoção? Não foi uma coisa com a ponta da lança diretamente, né? Show de bola. Então, vamos continuar com as nossas perguntas poderosas. Ricardo, eu vou te fazer mais uma, aproveitar que você está Ih, afiado. vai direto E assim, aí a é? gente já vai em mais uma Deixa eu pergunta. beber aqui que esse suco tá maravilhoso, hein? Em Ó, quais relações, Ricardo, você acredita que precisa haver mais amor? Qual tipo de relação? Isso aqui tanto pode ser no seu trabalho, na sua casa, na sua vida secular. Quero que você me diga onde você acha que hoje precisa de mais amor. Isabel Cristina, mais uma pergunta muito legal, muito poderosa. Eu acho que o mundo, hoje, o mundo que nós vivemos, está precisando de mais amor, né? Você vê às vezes, você está passando na rua ali, uma pessoa que está atravessando, que está com uma dificuldade, e o amor não quer dizer você conviver com a pessoa só não, é você ter amor ao próximo. A pessoa está ali, você veio de carro, está vendo que a pessoa está com uma dificuldade para atravessar, você pode reduzir, pode parar, né? Pode parar o carro, esperar ela passar, dependendo do caso, até se tiver com carona, o carona sai do carro e ajuda aquela pessoa. Às vezes tem uma pessoa com problema visual, pessoas na correria do dia a dia, na pressa, a gente entende que hoje o tempo está tudo muito acelerado, o tempo está passando de uma forma surreal, né? Nós estamos já numa data agora que é abril, começamos o ano agora, já estamos no mês de abril. Mas assim, se você consegue tirar um tempo para entregar um pouquinho do teu melhor para o próximo, você já consegue mudar o mundo dessa forma, sabia? Às vezes uma pessoa está com uma dificuldade de mexer no telefone, de achar um endereço, você pode chegar ali e ajudar de uma certa forma. E o amor não é só isso, eu acho que pode ser melhorado da seguinte forma: em qualquer ambiente que você conviva, seja leve. Vou repetir, em qualquer ambiente que você conviva, seja leve. Leve o seu amor, transborde. Sabe por quê? O que a gente tem, a gente transborda. A gente não arranca um pedaço da gente para dar. Mas quando a gente tem amor em excesso, é natural da gente transbordar e pessoas que estão no nosso ciclo e ao nosso redor, elas acabam absorvendo isso. E é aquela história que eu falo, Cris, tudo é um bumerangue. Tudo que vai, eu até brinco nas palestras, tudo que vai Volta. volta. E é de verdade, Verdade. Bom, né? Ricardo, achei bem interessante o que você falou. Eu vou aproveitar esse momento, né, para a gente descontrair um pouquinho. Tá falando, pelo que você falou, eu entendi que são pequenos gestos que a gente consegue Sim, transferir, demonstrar, né, isso, incluir amor na vida de outras pessoas. isso é E aí, verdade. ontem eu vi um vídeo, não sei se você assistiu esse vídeo, de um cara, né, um casal
que vinha em alta velocidade e um cachorrinho estava querendo atravessar. E eles pararam para o cachorro atravessar. Aí, ó. Nisso que eles pararam para o cachorro atravessar, veio um rapaz de moto que não conseguiu frear, bateu na traseira do carro, deu a cambalhota por cima do carro e quebrou o para-brisa do carro. Então, gente, fica a dica. A gente quer muito amor também para os cachorros e tudo. Mas com Tome cautela, cuidado, com com cautela, cautela, com é. tudo, Até no né? ser humano mesmo. Se você está vendo uma pessoa atravessando, como eu citei, você vai olhar o retrovisor, você não vai dar uma freada brusca, Sim. né? Se você vê que dá, como eu falei, se você vê que dá para parar, você vai ali, uma dica, ligar o alerta e ficar atento, né? Para executar esse teu ato de amor e de carinho com o próximo. Mas foi só uma brincadeirinha, É, Ricardo. mas é isso aí, Eu gente. vi, mas assim, não, né? Não. Sim, sim. Posso agora te fazer uma pergunta Vamos lá, poderosa? Ricardo. Você me fez duas perguntas Pois é, direto, hein? eu tô Duas. pronta aí para você. Tá maravilhoso. Espero que vocês estejam gostando, adorando, porque isso aqui está sendo feito com muito amor para vocês, tá bom? Vamos lá para a próxima. Agora, vamos lá, Cris, está preparada? Bora! Ó, a pressão que você sofre te estimula ou te desmotiva? Bom, todo vendedor ele sofre pressão, né? Não existe vendedor sem pressão. A verdade é essa. Quando eu era CLT, até o ano passado, ano retrasado, eu era CLT, então eu era muito pressionada. Eu respondia por um salão de vendas. Então eu tinha que responder pelos meus supervisores, pelos meus vendedores. E então a pressão era muito grande, muito Imagino, alta. E às imagino. vezes você responde até por quem não está afim de trabalhar, que é o mais difícil. Eu nunca deixei a terra cair, porque eu sou muito competitiva. Eu sou muito competitiva. E eu sempre procurei entender que quando eu sou pressionada, quando eu sou cobrada, é porque as pessoas ainda acreditam em mim. Acreditam no meu talento, acreditam que eu posso entregar. A gente só cobra quem realmente tem possibilidade de entregar, É verdade. né? Você não vai cobrar do teu filho uma atitude, uma responsabilidade de algo que não é conveniente, condizente com a idade Sim, dele, correto, com a correto. maturidade dele. A gente só cobra de quem a gente sabe que pode entregar. Então, para mim, quando eu sou cobrada, eu me sinto valorizada. Olha que show, isso dá um corte bonito, hein? Não é? Eu me E eu sinto ainda vou valorizada. reforçar aqui, ó, para você, tá? Que está sendo cobrado. Entenda, isso é uma oportunidade e é porque você é importante por estar aí nesse lugar, tá? Ser cobrado é significado de importância, porque aquele que não é cobrado, às vezes não está sendo importante naquele local. Então, tanto faz, tá lá ou não tá. Isso Fica a aí. dica. Pega a dica, pega o código. É isso aí. Agora, pode me fazer uma pergunta? Quer que eu te faça a Vamos pergunta? lá, vamos lá, vamos para mais uma pergunta Vamos com o seu botar Ricardo Martins? energia. Vamos Vamos com esse botar Ricardo energia nisso aí, Martins. gente. Gente, para vocês que não sabem quem é o Ricardo Martins, ele é um cara que ele é também palestrante, ele é uma pessoa também que trabalha fazendo apresentações de produtos, apresentações de, como que fala, Ricardo? De Eventos, sim, eventos, né? E ele também é vendedor, ele gerencia uma empresa onde ele trabalha com vendas também, é verdade. tá? Por isso que a gente está batendo esse papo de vendas E aqui, sou muito feliz com isso, tá? que é um bate-bola, né? É, não estou na minha profissão por obrigação nem por dinheiro, não, tá? Que a gente sabe que o dinheiro é muito importante, mas estou na minha profissão porque eu amo o que eu faço. Isso aí. Entregar o melhor para vocês. Eu digo que o dinheiro é somente o reconhecimento de um trabalho bem feito, É verdade. né? É verdade. Bom, Ricardo, me responde o seguinte: como fica o clima quando o Ricardo Marques chega a algum lugar? Que tipo de energia o Ricardo Marques espalha no trabalho, quando chega em roda de amigos? Olha que Conta pra legal. gente aqui, como que fica isso? Cris, vocês que estão aí do outro lado, o tipo de energia que você transmite, a energia já chega antes do que você. Já percebeu isso? Já percebeu? A sua energia chega antes de você. Por quê? Porque você vai estar no ambiente. Eu, por exemplo, quando eu vou para um ambiente, já tem lá pessoas que eu conheço, pessoas que já conhecem o meu caráter. Ninguém é perfeito, tá? Mas já conhecem o meu caráter, as minhas atitudes. Então, por mais que estejam outras pessoas que não me conhecem, mas estão conectadas com elas, elas geralmente já falam da pessoa, já falam de mim, então eu já chego levando uma leveza, uma positividade, uma energia positiva. Eu não sou um cara negativo, eu sou bem leve, bem tranquilo. Então, geralmente,
lugares onde eu frequento, eu procuro trazer essa energia positiva. Independente de eu já estar lá ou não. Tá? Porque às vezes a pessoa te liga de lá e quem tá lá do lado da pessoa te vê num bom humor, a pessoa rindo contigo, fala, cara, esse cara deve ser legal o que tá vindo aí, né? Enfim, então assim, hoje como eu me vejo nos lugares que eu chego, com leveza, com felicidade, sempre sendo bem aceito. Graças a Deus até hoje nunca tive nenhum problema. E nunca votei em nome do Senhor. Pois é, gente. Assim, eu conheço o Ricardo já tem alguns meses e a gente trabalha junto, né? E realmente eu posso falar melhor sobre isso do que você, É, né? Ricardo é uma pessoa que está sempre de bem com a vida, altruísta, é uma pessoa que é inteligentíssima obrigado, e obrigado. a gente gosta de estar perto de pessoas assim, né? Quem gosta de estar perto do reclamão? Acho que ninguém. Ninguém, né, Todo Cris? mundo Ninguém. gosta de estar perto de pessoas que te levam ao próximo nível, que acrescentam na tua vida, que soma. Quando eu digo isso, eu não digo que a gente tem que somar, só financeiramente falando. Às vezes você pode somar e contribuir com um sorriso, É né? verdade, O sorriso, eu costumo dizer que é a maquiagem da alma, é é o sorriso. verdade. Então, você pode estar fazendo a diferença na vida de alguém. E a falar nisso, você já elogiou alguém hoje? Já elogiei. Então, Já é elogiei. importantíssimo que todos os dias você elogie alguém, que você fale coisas positivas, que você fale coisas boas. Além de você mesma estar se automotivando, você acaba elevando a energia de quem não está tão bem naquele dia. Isso aí é um código também bem poderoso, que eu gosto muito de Sim, falar. sim. Inclusive, onde a gente foi almoçar hoje, eu elogiei aquela comida que estava maravilhosa, né? Ah, sim, Restaurante W, Muito aqui na bom. Califórnia, tem feito um sucesso. E olha, e são dos meus clientes, tá? São dos meus Olha que clientes, mas a legal. comida é show, é top de bola. Inclusive, eu convidei o Ricardo e o Rafael Ó, para legal. virem aqui nos contar como que surgiu essa história agora gastronômica na vida deles, né? Eles Sim. vêm de uma outra área totalmente diferente, mas enfim, isso fica para uma outra conversa. Então, ó, fica o convite aqui, Ricardo e Rafael. Não adianta, queremos vocês aqui conosco, tá bom? Tenho Se certeza Deus que vai ser um quiser. sucesso, divulgar o trabalho de vocês, a qualidade que vocês têm. Verdade. Bom, e assim a gente encerra? Não, tem mais uma pergunta. Então vamos lá. Posso fazer ou quer? Bora. Tá. E essa pergunta aqui, acho que todo mundo já fez isso em algum tempo na vida, tá bom? Todo mundo, eu, você, todos nós. Ó, você tem julgado as pessoas antes de conhecê-las? Olha, eu já fiz isso algumas vezes. Mas isso quando eu era muito nova. Sim, a gente. A gente às vezes tem um péssimo hábito, isso talvez é um problema do ser humano, de ouvir falar. Alguém chegar para você e falar, ih, aquela pessoa ali, ó, é isso, isso, isso. E aí você já vai pelo que você ouviu falar. Ou por você olhar para a pessoa e ali você já criar um pré-requisito sobre aquela pessoa, de que a pessoa é metida, que a pessoa é isso, aquilo, outro. Eu já tive algumas vezes esse tipo de comportamento. Até um dia que eu parei para entender que a gente só sabe se tá doce, né? Se é aguado, se é uva, se é laranja, se é limão, se provar. Hum, é uva e tá docinho, uma delícia. E aí eu comecei a entender que eu preciso dar oportunidade para conhecer um pouco mais as pessoas. Depois que eu comecei a fazer isso, o meu nível, o meu critério melhorou e melhorou muito com as pessoas. E eu percebi que eu sou uma pessoa que, quando você olha inicialmente no local de trabalho, onde eu chego, as pessoas sempre ficam meias preocupadas, um pouco preocupadas comigo, né? Acham que eu sou metida, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E não é nada disso, né, Cris? Às Super vezes, tranquila. depois que as pessoas me conhecem, Uma depois que pessoa convivem maravilhosa. comigo, elas veem que não são nada, né? Não são nada disso. Que é só um protótipo que aparentemente tiveram no pré-julgamento. Então, gente, parem de pré-julgar as pessoas. Conheça primeiro, dê oportunidade de conhecer as pessoas antes de você criar um pré-julgamento. Antes de você falar, ah, olha, é isso, é aquilo, é chata, é metida. Às vezes a pessoa só é tímida. É Eu tenho uma verdade. menina que trabalha aqui comigo, Carolina, e ela é uma pessoa que fala pra caramba. Só que inicialmente ela parece ser tímida. Mas quando você dá abertura para ela, quando você permite que ela faça parte da sua vida, você vê que ela, nossa, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que
tá sempre ali para ajudar, para apoiar, para dar ideias, super Isso é inteligente, legal, né? né? E economista também, eu falo que ela é economista, não vou falar que ela é pão dura, né? Porque Pode falar que é popoteca, né? Dá tchau assim, ó. a É esposa assim do ela, Cris, doutor, é assim ela. a Mas é Carol, importante ter pessoas assim. a Carol é a esposa do Nonô Correia. Ela sai já Eita. apagando todas as luzes, é economista até demais. É porque não adianta também a gente. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um tipo de pessoa desse na empresa, porque um abre muito a mão, o Ah, outro segura. Então se gera um equilíbrio. Mas falando de julgamento, vai ficar um corte aqui. Não julgue o livro pela capa. é Essa é a verdade. verdade. Não julgue o livro pela capa. Eu também já errei. Cris está falando que já errou. Acredito que quando a gente já tem uma vivência, a gente já cometeu esse erro. Isso é normal, tá? Na nossa evolução. E falando de livro, Cris, eu queria que você falasse um pouquinho dessa obra maravilhosa que você tem feito aí para vendedores, tá? Que é o teu livro. Você se incomoda de falar um pouquinho? Não estava nada combinado, Eu não tá, estava gente? mesmo. Não estava combinado. Não sei se a Cris quer falar, mas eu gostaria, Cris, porque eu já li. Para mim, não vou nem falar, vou deixar vocês lerem. Pois é, gente, na verdade, eu levei mais de 25 anos, né? Hoje eu vou fazer 28 anos que eu trabalho com vendas. Então, nem tudo sempre foi mar de rosa, né? Sempre tivemos alguns tipos de dificuldades que a gente foi descobrindo o caminho, foi acertando. Então, o que eu levei 27 anos para aprender, você pode aprender com uma leitura de um e-book, que é Olha, simples, fácil, didático e muito gostoso de fazer essa leitura. Então, se você tiver interesse de aprender um pouquinho mais, a gente vai disponibilizar o link no meu Instagram, né? Consultoria com Isa Cris, olha que e legal. o link também vai estar aqui no corte, aqui no final, para que você tenha um pouquinho mais de experiência de como fazer uma boa venda. Talvez você esteja perdendo bons contratos por erros pequenininhos que você não tem percebido que você tem cometido. Então é importante ter essa ajuda, né? E eu costumo falar, converso sempre com um amigo meu, que um livro, ele é a experiência de uma vida toda. Quando Exatamente. você compra um livro, quando você adquire um livro, ou você recebe de doação, da forma que seja, esse livro contém ali, você não está comprando um livro, você está comprando tempo. Porque a pessoa, como a Cris, que escreveu esse e-book, ela colocou informações de 20 anos, de 27 anos. Imagina se você for ter que aprender isso sozinho, sem ler um conteúdo que possa te ajudar. Né? Não é que você vai demorar 20 anos, cada um tem um tempo. Ela foi somando experiências em cima de experiências, tijolinho em cima de tijolinho, até construir seu castelo. Ninguém constrói um castelo da noite para o dia, né? Verdade. Então, assim, fica a dica aqui. Cris vai colocar, eu acho muito interessante. Já li o e-book dela, maravilhoso. Por isso que eu fiz questão de levantar essa bola aqui para ela chutar. Tá bom? Show de bola. Muitíssimo obrigada, Ricardo. A gente está chegando nos momentos finais. Eu gostaria que o Ricardo deixasse aqui, como o nome é sugestivo, é o plano. Eu digo que a gente sempre tem que terminar com um plano de ação. Hum, Ricardo, diga para mim qual o plano de ação que você vai deixar para quem trabalha no mundo comercial. muito bom, muito bom. Vou falar por mim, Cris. Logicamente que o plano sempre é bom, tá? Você começa ali com passo a passo, você vai evoluindo. Mas eu comecei, fica até meio contraditório, um pouco sem plano. Vou te explicar por quê. Quando eu comecei nas vendas, eu comecei a ir para a rua. E teve um ano que eu visitei 187 lojas. Tá? E eu não tinha muito que plano, ia fazendo, porque era novato, ia fazendo, fazendo, fazendo. Só que por eu visitar essas 187 lojas, bater na porta, me apresentar, falar o que eu fazia, o que eu tinha a oferecer, que eu era um solucionador de problema, porque nós vendedores somos solucionadores de problema, tá? De problemas, perdão. Então, aquilo me treinou, aquilo me deu o know-how, foi começar a me dar experiência. Então, assim, uma dica é, o plano que eu te digo, faça movimento com o que você tem na atualidade. Não espere ter isso, ter celular bom, excelente, um iPhone A, B ou C, ter lido um livro. Já comece da forma que você tem que começar. Porque toda ação gera uma reação. E se você Verdade. tem uma ação boa, você vai ter uma reação boa, não tem como. Lembrando, tudo que vai, volta. A história do bumerangue. É isso, Cris. Eu queria te perguntar também, você como especialista, né, em vendas, treinadora, qual o plano que você tem hoje para deixar para essa galera maravilhosa que está do outro lado?
Pois é. Gente, eu vou deixar para vocês aqui 2 códigos que eu acho importantíssimo. Em primeiro lugar, todos os dias, se vista como se fosse para uma festa, porque Uau. o seu trabalho tem que ser algo prazeroso. E quanto melhor você estiver, quanto mais você estiver com a sua autoestima lá em cima, melhor você vai atender o seu cliente. E quando nós vamos para uma festa, a gente não chega cabisbaixo, a gente não toma aquele banho cabisbaixo, a gente não se arruma cabisbaixo, a gente se arruma com alegria e felicidade. Então é isso que eu quero deixar para você, esse código de você sair de casa como se fosse para uma festa. Você trabalha com o mundo comercial, então você precisa todos os dias levantar, no mínimo, tudo dando errado, 8 clientes novos todos os dias. Todos os dias levante 8 clientes novos. Isso vai fazer com que você chegue no final do mês com pendências para que você consiga bater as suas metas mensais. É lógico que teria muito mais dicas para deixar aqui, mas eu vou deixar essas 2 que eu acho que são as primordiais para que você continue fazendo um trabalho muito bem feito. E assim a gente se despede, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com o Com Ricardo, certeza. né? A gente está podendo falar com Primeiramente ao você Pai. e agradecendo a você também, que por alguns minutos, alguns momentos, está nos dando essa honra e esse privilégio de estar assistindo o nosso O Plano Podcast. Podcast. É isso, gente. E deixando uma última dica, Cris, posso? Claro. Dê 1% a mais de você a cada dia, Uau, show de bola, né? em qualquer área. Show de bola. Ótima noite para vocês. E olha, beijo grande da Isa Cris no meio do seu coração. Forte abraço.